Imagine o desespero de uma mãe ao ver seu filho definhando dia após dia, sem que nenhum médico pudesse oferecer uma solução. A febre não baixava, o corpo da criança já não reagia, e os doutores deram a pior notícia possível. Não havia mais esperança. A qualquer momento, o pequeno poderia partir. Agora, imagine essa mesma mãe, sem forças, sem saber o que fazer, decidindo recorrer ao que parecia ser sua única chance. Um homem que, segundo rumores, possuía dons divinos. Um santo vivo, alguém que dizia conversar com Deus e receber sinais do além. Seu nome? Padre Pio. Ela pegou o menino nos braços, saiu em busca desse homem e, entre lágrimas e súplicas, implorou por um milagre. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém poderia prever. Sem sequer ver a criança, Padre Pio olhou para a mãe e disse algo que mudaria tudo. Volte para casa. Seu filho já está curado. A mulher ficou paralisada. Como assim? O menino estava prestes a morrer? Como ele podia dizer algo tão absurdo? Mas, sem ter outra opção, decidiu confiar e voltou correndo para casa. E o que encontrou ao chegar, lá foi algo que a ciência jamais conseguiu explicar. Neste vídeo, vamos contar essa história em detalhes. Vamos revelar como Padre Pio, conhecido por seus milagres e dons sobrenaturais, foi capaz de operar o impossível. Vamos mergulhar nesse relato impressionante que desafia tudo o que conhecemos sobre fé, medicina e milagres. Se você acredita no poder da fé, prepare-se. Se você tem dúvidas, esse vídeo pode fazer você repensar tudo, pois hoje você conhecerá um dos milagres mais incríveis já registrados na história. Fique até o final, porque esta história tem um desfecho que vai arrepiar a sua alma e deixar uma pergunta no ar. Como isso foi possível? Agora vamos voltar no tempo e entender como tudo começou. Padre Pio de Pietrelcina foi um dos religiosos mais enigmáticos da história moderna. Nascido em 1887 na Itália, desde jovem demonstrava sinais de que havia algo diferente nele. Ainda criança, dizia ver anjos e demônios, além de receber mensagens misteriosas que ninguém mais conseguia ouvir. Aos 23 anos, ao se tornar sacerdote, começou a manifestar algo ainda mais inexplicável: os estigmas, feridas que surgiam em seu corpo, idênticas às de Cristo na crucificação. Elas sangravam constantemente, mas nunca infeccionavam e, estranhamente, exalavam um perfume suave, como cheiro de flores. Com o tempo, sua fama cresceu. Milhares de pessoas começaram a procurá-lo em busca de cura, aconselhamento e até mesmo exorcismos. Padre Pio tinha dons que ninguém conseguia explicar. Ele sabia coisas que ninguém havia lhe contado. Pessoas afirmavam que ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Os médicos, cientistas e até mesmo a própria igreja tentaram entender esses fenômenos, mas muitos chegaram à mesma conclusão. Algumas coisas simplesmente não têm explicação. Para os fiéis, Padre Pio era um homem tocado por Deus. Para os céticos, um mistério impossível de resolver. Foi nesse contexto que uma mãe aflita decidiu procurá-lo. Ela não tinha nada a perder. Seu filho estava morrendo e os médicos já haviam desistido. A única esperança era que aquele homem santo fizesse um milagre. O que essa mulher não sabia era que estava prestes a testemunhar algo que desafiaria até os mais incrédulos. Algo que marcaria sua vida para sempre e se tornaria um dos milagres mais impressionantes da história da fé cristã. E agora, vamos conhecer todos os detalhes desse dia. O dia em que Padre Pio, com apenas uma frase, trouxe uma criança de volta à vida. A mãe segurava seu filho nos braços, sentindo seu corpinho cada vez mais frio. O menino mal conseguia abrir os olhos. A febre altíssima o consumia e a respiração estava fraca. Cada segundo que passava parecia ser o último. Ela havia tentado de tudo. Levou a criança a diversos médicos, tentou remédios, chás, rezas,
Mas nada funcionava. Os médicos haviam sido diretos. Prepare-se para o pior. Mas como aceitar isso? Como uma mãe pode simplesmente esperar seu filho morrer? Desesperada, lembrou-se de algo que ouvira de uma vizinha dias antes. Essa mulher falava de um padre que realizava milagres, que curava os doentes apenas com sua oração, que tinha uma conexão direta com Deus. Aquilo parecia inacreditável, mas naquele momento era sua única chance. Com o pouco de forças que ainda tinha, pegou seu filho no colo e saiu apressada. O convento onde Padre Pio vivia ficava longe, mas nada a impediria de tentar. Ela caminhou, pegou carona, rezou pelo caminho. Seu coração pulsava com uma única esperança: encontrar aquele homem e pedir um milagre. Ao chegar, encontrou uma fila de fiéis esperando para falar com o padre. Mas ela não podia esperar. Empurrou-se entre as pessoas, caiu de joelhos diante dele e, entre lágrimas, suplicou: Padre, meu filho está morrendo. O Senhor pode salvá-lo. O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém ali jamais esqueceria. Padre Pio olhou nos olhos daquela mãe como se já soubesse de tudo antes mesmo dela falar. Seu olhar era firme, mas ao mesmo tempo cheio de compaixão. Ele suspirou profundamente, fechou os olhos por alguns segundos e, em seguida, disse algo que fez todos ao redor ficarem em silêncio. Volte para casa. Seu filho já está curado. A mãe ficou paralisada. Como assim? Ele nem sequer tocou na criança. Ele nem a viu. Como podia afirmar algo tão impossível? Mas algo dentro dela dizia que aquelas palavras eram verdadeiras. Ela saiu correndo, sem olhar para trás, com o coração acelerado e a mente confusa. Será que um milagre realmente aconteceu? Será que seu filho ainda estava vivo? Ao chegar em casa, ela abriu a porta e caiu de joelhos. Lá estava o menino, sentado na cama, sorrindo, brincando. Completamente curado. A febre havia desaparecido. A fraqueza sumira. Ele estava perfeito, como se nunca tivesse estado doente. Os médicos foram chamados, fizeram exames e não conseguiram explicar. Não havia nenhum vestígio da doença. Era como se ela nunca tivesse existido. O impossível havia acontecido. Esse foi um dos muitos milagres atribuídos a Padre Pio. Mas o que torna esse caso tão impressionante é a certeza com que ele declarou a cura. Como ele sabia? Como pode ter acontecido algo assim? Mistério, fé ou milagre? O que você acha? Deixe seu comentário abaixo. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Seu simples gesto pode levar essa mensagem a mais pessoas e fortalecer ainda mais nossa comunidade de fé. E se você quer conhecer mais histórias sobrenaturais como essa, clique no vídeo que está aparecendo na tela, onde contamos sobre o dia em que Padre Pio parou uma guerra. Você não pode perder. Nos vemos lá!